Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Josi, Rosângela, Amanda. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Eliane. Andréia, boa noite. Tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu quero trazer um tema super legal para vocês e que muitas de vocês, muitas pacientes, negligenciam, ou seja, deixa de lado ali, que são as compressões, que são os itens que a gente realmente precisa no nosso pós-operatório. Boa noite, Vi! Saudades! Quem ainda não me conhece, gente? Quem tá me vendo aí uma das primeiras vezes? Eu quero que vocês comentem aqui para mim a cirurgia que vocês fizeram e o tempo de pós. Comentem aqui para mim, que aí eu vou direcionando a live para vocês, tá? Então, Lu, tô com tanto tempo de abdominoplastia, tanto tempo de mama. Comentem aqui que eu vou dar sugestões e orientações para vocês específicas para o momento aí que vocês estão de pós-operatório, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta, especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e também fui paciente, né, de cirurgia plástica. Eu fiz uma mini abdominoplastia, fechei a minha diástase, então eu passei por todo momento aí de pós-operatório também. E eu entendo exatamente tudo que vocês passaram ou tudo que vocês estão passando nesse momento. E por isso, eu sempre abro lives aqui para conversar com as minhas alunas, com as minhas pacientes, com as minhas seguidoras, que não são pacientes, mas eu entendo que são, todas vocês. Então, eu tento trazer o máximo de conteúdo aqui para ajudar vocês a acelerar o pós-operatório, para chegar mais rápido no resultado final da cirurgia plástica, que é, de fato, ali você ter uma barriga chapada, você ter um abdômen legal, né? Que eu acho que esse é o desejo de todas nós que optamos por fazer uma cirurgia plástica, não é isso? E aqui nas redes sociais, nesse perfil, eu ajudo as mulheres que fizeram abdominoplastia, que fizeram cirurgia plástica, a ter e a manter a barriga chapada, porque não somente vale fazer a cirurgia plástica, mas a gente precisa manter esse resultado, que é um grande desafio aí para vocês. Muita gente aí com um ano de cirurgia sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? É bem difícil a gente manter o nosso resultado. Antes da gente manter o resultado, a gente precisa ter o resultado da cirurgia plástica, né? Ter o resultado esperado da abdominoplastia. E alguns itens são necessários para que a gente consiga acelerar, não só acelerar o resultado, mas também fazer com que realmente o resultado aconteça. É claro que o cirurgião tem a parcela dele ali no nosso resultado, né? Claro, obviamente, sem a cirurgia nada vai acontecer, mas a cirurgia é basicamente 50% do seu resultado. Muita coisa que acontece no pós-operatório precisa ter o cuidado necessário para que você tenha o resultado esperado, ok? E muitas são as orientações diversas, né, no pós-operatório. Cada um fala uma coisa diferente, cada médico tem um protocolo diferente, cada fisioterapeuta tem um protocolo diferente a ser seguido. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha visão como paciente e como profissional, o que eu oriento ali para as minhas pacientes, para as minhas alunas do método também, onde a gente faz ali um contato muito próximo para orientação individual, é bem bacana. Então, hoje eu quero trazer para vocês alguns itens que são necessários aí para vocês acelerarem o resultado de vocês. E vão mandando perguntas que eu vou respondendo aqui vocês também ao finalzinho da live, tá? Eu vou entregar o conteúdo aqui para vocês, vou mostrar alguns itens que eu tenho aqui para ajudar vocês no pós-operatório. E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da live, vocês podem me mandar aqui que eu vou responder vocês aí ao final, tá bom?
9 meses de lipoabdômen. Contem para mim, vocês que têm aí 1 ano, 9 meses, que já passaram, né, do momento inicial do pós, como que está hoje o seu abdômen? Como que você se sente passado esse tempo todo, né, da sua cirurgia? Como que você sente hoje com relação à sua cirurgia plástica? Como que está o seu resultado? Você está feliz, está satisfeita ou não, está chateada, ainda não ficou do jeito que você queria? Tá ainda com uma barriga, não tá legal? Comenta aí para mim, deixa eu entender como que vocês estão se sentindo com relação ao resultado de vocês hoje, tá? 45 dias de abdominoplastia, masto e prótese. Muito bom. Ai, desculpa. Deixa eu ver. Fiz abdominoplastia há 2 anos, porém até hoje sinto repuxar e inchaço. Amanda, é muito comum, principalmente quando tem aplicatura de reto abdominal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que é aquele fechamento da diástase, tá? Estou sofrendo com seroma, mas peraí, você tá com 45 ainda com seroma? Quanto tempo de uso das talas? 54 de abdominoplastia. Estou muito feliz com o resultado, mas nesses últimos dias estou achando o abdômen um pouco estufado. Ainda sinto repuxar, dor nas costas. Eu tenho 1 ano, mas sinto estômago alto, barriga saliente. Sempre fica, né, gente? Eu trago muito esse ponto aqui para vocês, desse estufamento pós-abdominoplastia, principalmente. Barriga tem dias que fica dura, mas eu estou feliz. É isso aí. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a cirurgia em si, para que vocês entendam ali os cuidados que a gente tem que ter, né, com relação ao pós, vocês que estão aí no início do pós, e para vocês que já passaram do pós, a gente vai falar um pouquinho sobre a musculatura que está envolvida na cirurgia plástica, tá? Então, segura aí que eu vou falar de todos os momentos para vocês. Estou bem, mas o abdômen saliente, né? Fica ali aquele abdômen estufado, aquela barriga pochete, às vezes o estômago tá alto. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, é isso aí. Quando a gente faz uma abdominoplastia, a gente passa, né, o procedimento cirúrgico ali, ele gera um processo inflamatório muito grande, tá? Então, imagina que você machucou muito. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia com um machucado. Porque às vezes a gente encara a cirurgia plástica como se não fosse quase nada, e não é bem assim, né? Então, assim, é um procedimento cirúrgico, né? Tem seus riscos como qualquer outra cirurgia, mas também precisa de ter um cuidado no pós-operatório, porque nós estamos falando de uma cirurgia com finalidade estética, né? Nós queremos um resultado estético satisfatório, a gente não está só ali para resolver um problema. A gente quer resolver um problema e ainda quer ter o resultado satisfatório, né? A gente quer tirar o excesso de pele, mas ficar com a pele lisinha, né? A gente quer tirar a gordura, mas quer ficar também com uma cicatriz legal, quer ficar com a barriga chapada no lugar. Então, além do procedimento cirúrgico, existem itens e cuidados necessários no pós-operatório que vão fazer você passar por esse momento de pós mais rápido, tá? E o primeiro item que eu gosto de elencar aqui para vocês é a malha cirúrgica, o macaquinho. Eu acredito que todas vocês usaram ou estão usando ali a malha cirúrgica. É um item que 100% dos médicos, raros algumas exceções de algum cirurgião que não indica a malha. Mas existem malhas e malhas no mercado. E hoje, né, falando aqui sobre malhas, é importante ressaltar que a prioridade para malha, um ponto que você precisa ter muita atenção ali com relação à malha, o macaquinho, é o que, gente? É a compressão que ela está fazendo no seu pós-operatório. Como você está inchada, está num processo de cicatrização ali inicial, um exemplo, de quem está ali, acabou a cirurgia, já passou pelo uso do macaquinho, está usando o macaquinho. Precisa ser uma malha em que todas as áreas da cirurgia sejam recobertas. O que significa isso, Lu? Não pode ficar faltando espaço onde fez a cirurgia. Por quê? A malha, ela serve para uma contenção do inchaço, tá? Ela vai controlar um pouco o seu inchaço. Então, quando eu vou dar o exemplo da axila, porque é muito comum
a malha aqui, ela vem mais cavada aqui embaixo, tá? Então, quando, por exemplo, a malha ela mais baixa aqui e o médico lipou essa região aqui, se você não comprimir muito bem essa região, vai ficar mais alta essa região. Então, vai ficar um gordinho. E não é que ele não lipou, e muitas vezes ele lipa. Só que, como você está cicatrizando, do jeito que você comprime, você cicatriza. Então, se aqui não tem compressão no pós-operatório, aqui vai ficar prejudicado. Então, precisa ter esse controle da compressão com relação à malha. Por isso que não pode ser uma malha muito ruim. O material da malha não pode ser um material muito ruim, muito inferior. Como que eu sei, Luciana, se a malha é boa, se a malha não é boa? Primeiro que a malha ela precisa ser confortável, tá? Ela é confortável. Ela tem que apertar, mas ela tem que ser confortável para você usar. Existem algumas marcas no mercado que são muito boas. A Plie Med é uma excelente marca. A Newform também. Tem algumas marcas que você vai ver que o material da malha é bem sintético, tá? Então, essas malhas, elas não comprimem tanto. Então, sempre optem por malhas que sejam de alta compressão e direcionadas para o pós-operatório, tá? Então, colocar uma boa malha vai fazer você acelerar o processo. Por quê? Você vai desinchar mais rápido, você vai ter uma compressão mais adequada do que se você usar uma malha inferior, uma malha emprestada. Não usem malhas emprestadas no pós-operatório. Eu sei que muita gente que fez cirurgia plástica tem alguém que fez também, né? Uma amiga, uma prima, alguém muito próximo ali que fez, que indicou e tudo. Tem coisas que dá pra gente usar emprestada, tá, gente? Mas tem coisas que não dá. E a malha é um item que não dá pra pegar emprestado. Você vai precisar comprar a malha. De preferência, 2 malhas, tá? Porque você vai usar aí um período longo e muitas vezes você não tira essa malha, você só tira a malha para o banho, tá? Então, ok, malhas, compressão de alta compressão, tá? São importantíssimas. Quanto tempo eu uso a malha? Tem pacientes, a gente usa uma média, tá, gente? Em torno de 2 a 3 meses. A gente faz esse desmame da malha do macaquinho. É importante que você faça um desmame gradual, tá? Eu ensino esse desmame gradual muitas vezes para as pacientes, por quê? É um desmame diferente de quando o médico fala assim, 12, 12, dorme 12 horas sem, fica 12 horas sem, 12 horas com. Eu não gosto muito desse protocolo de desmame. Então, precisa ter um desmame gradual para o seu corpo, né, começar a entender que ele não precisa mais daquela compressão, tá? Então, fazer o desmame até 3 meses de pós-operatório é extremamente importante para que você não prolongue o uso. Qual que é o problema de você prolongar o uso da malha? É você deixar o seu músculo cada vez mais fraco. E aí que vem um grande problema, que é o que de algumas pacientes aí relataram, que está com 1 ano de cirurgia e ainda a barriga não está legal, está um pouquinho estufada. Isso decorre de um músculo fraco, um músculo que foi operado ali, fechou a diástase, então o médico mexe ali um pouquinho no músculo, só que esse músculo não foi trabalhado e muitas vezes a cinta, ele faz o papel, entre aspas, do músculo. Então, quanto mais tempo de macaquinho você fica, mais fraco vai ficando o seu músculo, tá? Então, o tempo limite, o tempo máximo para você usar o macaquinho é de 3 meses. Depois que você coloca o macaquinho, você pode usar uma espuma, né? Eu tenho um modelo aqui que eu recebi da Newform. Ó, uma espuma. Essa daqui, meninas, é 360, tá? Ela tem um velcro aqui atrás, ó. Ela tem o velcro, então você pode usar ela ao redor do abdômen completo, tá? Tem pessoas que já saem do bloco com a tala e tem pessoas que saem do bloco com a espuma. Eu não gosto de ficar sem nenhuma compressão só com a malha, tá? Não recomendo que vocês fiquem usando somente o macaquinho, sem uma compressão por baixo, porque pode marcar a pele. Eu já tive casos sérios de marcação de pele, muitas vezes irreversível, que o paciente precisou voltar para bloco para corrigir, tá? Então, assim, detalhes que são importantes, que vão acelerar o seu resultado. A espuma, uma boa espuma
também é importante, tá? Uma espuma de excelente qualidade é a espuma da R-Slim, é uma espuma 360, que vai acelerar, sim, o seu pós-operatório. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Essa espuma aqui, 360, não é a espuma que eu uso para fazer ajustes no pós-operatório, tá? Essa outra espuma é diferente. É uma espuma onde eu recorto e faço os moldes em cada paciente, em cada aluna, tá? Aqui, essa espuma aqui, a gente usa ela em torno de duas semanas só. Depois a gente precisa passar para a tala. Esse é o protocolo ouro, tá, gente? Quem já tá aí no momento de mais tardio, já tá usando tala, eu recomendo uma tala parecida com essa daqui, ó, tá? Essa daqui é uma tala anatômica. Essa daqui é da Rigel em específico, mas tem outras marcas também muito boas. Precisa usar a tala mesmo que você não faça lipoaspiração. Essa é a minha orientação, tá? Minha orientação. Eu prefiro orientar sempre a paciente a usar a placa, mesmo que ela não faça lipoaspiração. Porque, gente, na abdominoplastia você tem um descolamento do tecido, tá? Da pele. Ele levanta a sua barriga, tira o excesso de pele e cola de novo. Como é que a sua pele vai aderir? Entendeu? Então, assim, não é só para lipo. Isso é um grande erro que eu vejo da equipe médica da orientação. Porque, assim, eu já peguei várias alunas que chegaram para mim com um mês sem lipo, só com o abdômen e com a dobra no meio da barriga. Tá? E a tala, ela não é só para lipo, ela é para você controlar o inchaço, controlar o edema e manter a sua barriga mais reta. Então, são itens que vão ajudar vocês a chegar no resultado mais rápido. Às vezes, um descuido ali nesse pós-operatório demora o resultado de vocês. E muitas vezes nem chega, fica marcado ali, você fica chateada, frustrada, tenta voltar, quer voltar para bloco e não vai resolver, tá? Então, cuidado, você que não está usando tala, veja uma possibilidade de adquirir a tala, mesmo que você não fez lipo, usa a tala da frente, pelo menos, tá? Já vai ajudar bastante. Mas fique por aqui, tá, Marisa? Fique por aqui, que você vai entender muita coisa importante ainda, tá? A minha tala é dessa. Essa daqui é uma tala muito, muito boa, um custo-benefício bom, tá? Quais são os pontos de atenção da tala? Gente, é assim, ó. A tala, tem várias talas no mercado de vários tipos, tá? Eu tô pegando uma bem básica, que é acessível para vocês. Então, essa tala aqui, ela tem aqui no meio uma região mais dura, tá vendo? Uma placa. Acho que dá pra ver, né? Aqui é duro, bem duro. Por que isso daqui é bom? Porque quando você sentar, a tala ela não vai dobrar, tá? Se a tala for muito mole, ela vai dobrar e vai perder a função dela, que é te manter retinha e comprimir a região, para você não dobrar a pele, tá? Então, essa tala aqui, essa tala é a tala da Rigel, você pode comprar no site mesmo, Mercado Livre. Depois eu posso passar para vocês aí as marcas que eu sugiro, tá? Olha só como que ela é diferente. Tem uma tala, gente, que eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Que é a tala bege. Quem de vocês usou ou está usando a tala bege? A tala bege é uma tala dessa cor aqui, ó. Dessa cor. Vocês já viram a tala que tem isso? Eu nem tenho ela aqui. Eu me recusei a comprar essa tala. A tala bege, gente, ela é pequena. Ela é muito pequenininha. Então, assim, ela não é adaptável, não ajusta muito bem na região da cirurgia, tá? Então, eu não gosto daquela tala, não recomendo. Quem estiver usando, troca a tala por essa daqui. Ou até uma espuma, tá? Tem vídeo meu aí falando da espuma, eu sempre recorto a espuma e tudo. Então, precisa ter a compressão aonde tem a cirurgia, tá? Então, por que eu não gosto da tala bege? Porque a tala bege, ela é pequena. Ela é desse tamanhozinho aqui, a metade. Eu sabia que tinha gente usando a tala bege.
Ai, que raiva daquela tala. Ela não cobre a região inteira da cirurgia, tá? E isso é um problema, porque aonde tem compressão vai ficar bom, e aonde não tem, gente, não fica. Fica inchado, e aí cicatriza de forma inchada, o que é pior, tá? O que é ruim para vocês. Então, uma sugestão para quem ainda está em uso de tala é uma tala um pouco maior, tá? Para pegar o abdômen inteiro. Normalmente a tala bege, ela não chega a cobrir toda a região, então é um perigo, tá? Então, quem puder ainda aí, tiver em tempo, eu usei isso aí. Quem tiver em tempo ainda, aquela talinha bege, eu não gosto muito não, tá? Essa daqui, ó, ela tem um formato aqui entre as mamas, tá? Para você usar aqui, ó, ela adapta super bem, tá? Super bem. Isso aí, Soraya. Soraya já entendeu o segredo. O segredo é você comprimir a área que teve cirurgia, gente. Comprimir, tá comprimindo aquela área, é não deixar nenhum espaço sem compressão, tá? Essa tala aqui da Rigel, ela tem 4 talas, é um kit de 4 talas. Então, essa daqui é a da frente, tá? Tem a tala das laterais, que é assim, ó, formato de feijãozinho. Tem pessoas que usam ela na vertical e tem pessoas que usam na horizontal, tá? Eu gosto, quando tem lipo lateral, eu uso mais assim, mais em pé, tá? Só quando tem flanco ali que a gente coloca assim, mas eu gosto mais assim porque pega principalmente aqui, ó, mais alta, tá? Então tem que fazer esse ajuste aí. E nós temos a tala também das costas, tá? Que a tala das costas, ela tem uma super proteção aqui na região do cóccix, ali embaixo, perto do bumbum, tá? E aí, lá é muito importante que você faça uma boa compressão. Por quê? Aquela região acumula muito líquido, muito seroma. E o que que faz a gente controlar, né, o edema, o inchaço e também uma recorrência de seroma? É você fazer uma boa compressão, é você ter uma boa compressão. Então, as talas ajudam a você a não inchar demais, a evitar seroma, tá? E quando você faz isso, você acelera o seu resultado. Então, muito se fala isso. Tem uma menina, umas pessoas que chegaram para mim na outra rede e falou assim: ah, meu médico ele não tá deixando o macaquinho mais frouxo possível. E porque não pode comprimir muito por causa da vascularização. Gente, cada cirurgia é uma cirurgia, tá? É claro que num pós recente, se o médico pesou a mão na cirurgia, ele vai ficar com medo da compressão, tá? Então, assim, quando a cirurgia está ok, está segura, a compressão precisa ser a maior possível, desde que fique confortável para vocês, tá? Eu sou a favor da compressão. Se você não comprime bem no pós-operatório, não usa esses itens, você vai ficar mais tempo inchada e você vai demorar até o resultado. Às vezes, você cicatriza inchada e aquilo ali depois não há drenagem, não há nada que vá fazer vocês desincharem, tá? Então, muito cuidado aí com esse comecinho. Usei a tala bege, meu estômago é super alto, nem parece que fiz cirurgia. Pois é, a tala bege, ela é pequena. Eu não tô dizendo que o seu estômago é alto porque você usou a tala bege, tá? Tô dizendo que a tala bege, ela é pequena, normalmente, na maioria das vezes, e ela não faz a compressão que uma tala desse tamanho faz. Isso impacta no seu resultado, porque você não está comprimindo todas as áreas da mesma maneira. Entende? Então, é importante que você faça a compressão de toda a região de forma uniforme, tá? De que fique toda a região ali com a compressão devida. Vamos lá, deixa eu responder algumas perguntinhas aqui de vocês. Ó, tem algumas perguntas já. Por ter tido necrose, ainda posso usar tala? Pode usar tala. Se você tiver com um sofrimento, né, uma ferida aberta, você vai proteger a ferida, tá? E vai colocar a tala por cima.
porque aí você vai controlar o inchaço e vai proteger a ferida, tá bom? Outra coisa muito importante aí no pós-operatório são os exercícios, são os movimentos, né? Ah, já fechou a necrose, tudo bem, pode usar a tala, tá? Se você ainda tiver no momento de usar a tala, dá para usar. Quando você faz uma abdominoplastia, você fecha diástase ali, você aproxima, né? O médico aproxima a musculatura do abdômen e aquela musculatura, todo o complexo muscular abdominal, ele fica enfraquecido no pós-operatório. Por quê, gente? Vocês ficam aí 3 meses com tala, com macaquinho, imobilizadas. Imagina quando vocês quebram o braço e usa gesso, sabe? Quando vocês ficam imobilizados, vocês perdem massa muscular. E naturalmente, se você já tem mais de 30 anos, você já perde massa muscular fisiologicamente, tá? A cada ano a gente perde 1% de massa muscular. Então, a gente vai perder massa muscular. O que isso significa, Luciana? A gente vai perder força, a gente vai perder tônus muscular. Então, a gente perde a força, a nossa barriga fica extremamente fraca no pós-operatório. E com todos aqueles pontos, cicatrizes, muitas vezes a gente fica com medo do que fazer no pós-operatório. E aí é que vem essa insatisfação, né? A barriga começa a estufar, o estômago fica mais alto, às vezes o estômago não fica, mas embaixo fica, onde fica a cicatriz. Então, todas essas questões musculares, elas estão envolvidas nesse estufamento abdominal, tá? Então, precisa ter esse olhar, essa atenção para as questões musculares no pós-operatório também. Ó, também tive esse problema. Usei a tala bege durante o primeiro mês, pois não fui informada direito. Só comecei com a tala maior 30 dias. Será que vai ajudar? Vai, Renata. Vai. Continua usando a tala maior, ajusta toda essa compressão, tá? Que vai te ajudar sim. Eu tive uma aluna que ela entrou pro método há umas 2 turmas atrás, e aí a médica dela não orientou nada, zero, assim, ela não sabia nem o que fazer. Começou a buscar na internet, me encontrou, entrou pro método, a gente fez a nossa consulta, e ela estava com 2 meses já, ela não estava usando tala, ela estava só com um macaquinho bem largo já, e a barriga dela estava bem dividida, no meio. Pós-abdominoplastia em âncora, então, assim, mesmo depois de... Aí nós como que funciona o método, tá, gente? A gente faz uma sessão individual com as alunas, né? Onde vocês me mandam as fotos, e eu vou analisando as fotos em conversa com vocês ali, ao vivo. Então, a gente faz uma consulta inicial para fazer todos os ajustes e também já direcionar para dentro do método para fazer os exercícios de fortalecimento com todas as orientações, tá? Então, quando ela me mandou a foto, eu falei, poxa, quando eu fiz essa sessão de diagnóstico com ela, eu comecei a entender que mesmo com 2 meses, ela já estava com 2 meses. Então, estava com macaquinho, sem a tala. Então, a gente colocou a tala, nós fizemos todos os ajustes, né, que precisava ser feito ali. E aí, ela ficou super satisfeita depois, resolvemos o problema dela. Então, eu acredito aí, quem perguntou que está com 1 mês, dá para trocar a tala ainda, dá para trocar, tá? É uma tentativa aí que vale a pena. E usei essa tala preta por 3 meses e só tive a barriga chapada por 4 meses, mais ou menos. Aí, Rose, é a questão muscular, tá? Que precisa ser desenvolvida. Por ter tido necrose, pode usar, né? Já falei. Quando chegar a época de parar de usar a tala, para de usar de uma vez? Não, Fran, você vai precisar fazer um desmame, que a gente fala, né? Eu não sei se desmame é um termo muito técnico para vocês, mas acredito que não. A gente vai tirando gradual, tá? Eu faço um desmame gradual com a minha paciente. Por quê? Porque se você tirar de uma vez, você vai sentir muita diferença. Assim, como você tá com todas as compressões e aí de repente você não tá, o seu corpo, ele começa a entender que tá faltando alguma coisa. E aí pode ser que você fique dependente da compressão. Você fala assim, não consigo ficar sem, tá?
Então, eu gosto de fazer um esqueminha diferente, gradual, de desmame, tá? Eu não tiro de uma vez. Indica quanto tempo de tala? Aproximadamente 50 dias, tá, Tamires? Eu acho que é a recomendação médica e da maioria. Não passa muito disso não, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Me incomodo com o estômago, às vezes incha. Eu usei. Teve uma que me perguntou do método, né? Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação ao método? Boa noite, Lu. Aqui pode ficar mesmo. Aqui na live? Que isso, gente? A live é de vocês. Boa noite, Lu. Aqui pode ficar mesmo se não participar do método, certo? Certo, essa live é para você. É para vocês tirarem dúvidas, conversar comigo, tá? Fiz um mês, meu médico, fiz um mês, dia 5. Meu médico, essa semana, me tirou as talas e mandou usar uma cinturita com um mês. Hoje voltei com a cinta e as talas. Senti muitas dores nas costas, onde fiz a lipo. Gente, eu não gosto da cinturita, tá? Não acho que a cinturita seja uma opção para reabilitar o abdômen ali. Os médicos indicam porque ela vai te amassar ao máximo ali, vai tentar fazer um contorno ali, mas muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Então eu não indico. Eu indico que você faça o protocolo, né, com a malha, com a tala direitinho, e depois comece a fortalecer o abdômen, gente. A gente faz cirurgia plástica não é para ficar dependendo de malha, não é verdade? A gente quer se livrar das malhas, né? E as pacientes que já fizeram há muito tempo aí, tinha pessoas, não sei se ainda estão aqui na live, mas com 1 ano de cirurgia. Gente, existe, né, a metodologia do MBC, ele é exatamente para você fortalecer a sua musculatura que foi afetada na cirurgia, tá? Então, é um protocolo de 3 meses de treinamento, de exercícios específicos para você fortalecer a sua musculatura, tá bom? Só te conhecer agora. Eu uso o macaquinho, acho que eu uso, né? Só o macaquinho, porque o médico falou que não precisa usar as talas porque não fiz lipo. Já comentei com vocês, né, meninas? Mesmo se você não fez lipoaspiração, você precisa fazer a compressão. Eu tive uma aluna, a Dalila, não sei se ela tá aqui, ela tá sempre nas lives. Mas eu falei pra ela, ela não fez lipo nas costas. Eu falei, põe a tala nas costas porque vai inchar e vai te incomodar. E dito e feito. Ela não comprou e se arrependeu. Quando vai abrir nova turma do método? Nós vamos abrir a próxima turma do método dia 8 de setembro, tá? No próximo mês agora, no início do próximo mês. Mas, se você tiver interesse, a gente deixa o seu contato, que a gente tem, pode surgir alguma vaga remanescente e a equipe entra em contato com você, tá bom? Mas a abertura oficial vai ser no dia 8 de setembro. Tenho 7 meses de abdominoplastia, nunca fiquei com a barriga chapada, fica uma bolinha na parte de baixo. Patrícia, 7 meses é o tempo assim que a maioria das pacientes começam a relatar exatamente essa insatisfação, tanto embaixo quanto em cima, tá? Muitas vezes a barriga fica dividida, então fica aquele estômago, né, um pouco alto e aquela pochete ali embaixo. Isso daí é fraqueza abdominal, tá? Precisa fortalecer. Se vocês vão para academia, muitas de vocês, o médico libera para academia, você vai para academia, não é a mesma coisa, gente. Vocês vão para academia, vai fazer braço, vai fazer perna, não vai fazer abdominal, porque vocês não vão conseguir, vai sentir dor, vai sentir medo, o médico não vai deixar, o personal não vai saber.
o que fazer. Então, e a musculatura vai ficando cada vez mais enfraquecida, tá bom? A minha maior preocupação é a manutenção. Faço academia todos os dias, alimentação saudável, mas tem dias que ainda fica estufado. Tem dias que fica chapado, tem dias que fica estufado. Nunca sei se esse é o resultado mesmo. A gente oscila muito, né, gente? Obrigada, Lu. Te achei por acaso. Seja bem-vinda! Fique por aqui. Se você fez abdominoplastia, gente, esse é o melhor lugar. Fala a verdade. O que a Tala faz nas costas? A mesma coisa que ela faz na frente. Ela faz uma compressão, tá? E aí, gente, o legal da Tala das costas é isso daqui, ó. Ela tem essa daqui em específico, diferente daquela bege, que é muito ruim, que eu não indico pra vocês. Essa daqui, ela tem um reforço aqui, ó, tá vendo? É uma tala mais fofinha aqui embaixo. Então, ela vai diminuir o índice de seroma, tá bom? Paula, tô usando espuma, tala, macaquinho. Inchaço nunca acaba. 8 dias de lipoabdominoplastia. Você tá com 8 dias, você já tá querendo tirar todo o inchaço do seu corpo. Aí a gente não consegue, né, Paula? Mas incha mesmo, tá? E aí, daqui a pouco, você precisa ajustar o macaquinho, tá, gente? Outro detalhe muito importante que muita gente não faz e faz diferença no resultado. Precisa ajustar o macaquinho. Apertem esse macaquinho, tá? Não fiquem com medo de fechar ali no feixe. Além de fechar até o último feixe, depois você vai precisar ir numa costureira e também tirar ali o excesso, né, de malha, tá bom? É normal ficar com o estômago alto depois da cirurgia? É bem comum, não vou dizer que é normal, porque não é, tá? Esse estômago alto pós-abdominoplastia é fraqueza muscular. Então, é comum por causa da situação do pós-operatório e por isso eu desenvolvi a metodologia para ajudar as minhas pacientes em consultório, para me ajudar também no meu momento ali de pós. E agora, eu ajudo as meninas online, né? Então, a gente tem esse protocolo de pós-operatório, eu diria que é um protocolo de pós-operatório que você vai seguir para não ficar com essa barriga estufada, tá? Eu usei essa tala aí, muito boa mesmo. Te conheci agora. Seja bem-vinda, Leisa. A partir de quanto tempo pode começar o seu protocolo? Estou com 50 dias pós-cirurgia e tenho a sensação que a barriga estufa sempre mais embaixo. Leisa, você pode começar o protocolo a qualquer momento do pós-operatório, tá? A qualquer momento. O porquê, meninas? Existem os exercícios do meu protocolo, eles são exercícios seguros, tá? Então, eles não vão não tem risco de você romper os pontos da diástase, você acelera o seu processo de cicatrização, porque a gente trabalha tanto mobilidade, a respiração, a postura, esses são os pilares do meu protocolo, tá? Com isso, a gente tem uma evolução muito rápido no pós-operatório. As pacientes desincham muito rápido. Muitas pacientes que estavam fazendo protocolos de drenagem ali param de fazer, porque você faz a drenagem hoje, muitas vezes ali tem que fazer 3 vezes, 4 vezes na semana. E é um momento que você não precisa, né, de tantas sessões. Você precisa exatamente de trabalhar as questões musculares que estão envolvidas na cirurgia, para que você consiga atingir os vasos linfáticos e os vasos linfonodos para você acelerar e desinchar mais rápido, tá? Então, com 50 dias pode entrar. Primeiro dia, eu sempre falo, tem aluna minha que fala assim, se eu tivesse conhecido antes, meu Deus do céu, quanta coisa errada eu fiz. Então, assim, independente, dentro do protocolo tem orientações e também o método completo de treinamento, tá? Além disso, gente, o método barriga chapada, ele foi desenhado, né? Nós temos ali a nossa consulta inicial
e nós temos os nossos encontros ao vivo. Então, não são somente as aulas gravadas para vocês fazerem, tá? Eu gosto de ter esse contato aqui com vocês, eu gosto de ter isso com as minhas alunas também, para entender como que tá cada pós-operatório, porque eu entendo que cada cirurgia é uma cirurgia específica, né? A gente tem esse olhar. Então, nós temos toda semana 2 encontros ao vivo também dentro do método, onde você tem a oportunidade de treinar junto comigo, um treino, e também a gente tem o nosso plantão de dúvidas. A gente tira todas as nossas dúvidas, as dúvidas de vocês, nesse plantão de forma individualizada. Você entra, levanta a mãozinha ali no Via Zoom, a gente faz a sua análise, a gente tira todas as suas dúvidas e faz também os ajustes. Então, além do conteúdo gravado, você tem esses momentos ao vivo comigo, tá bom? Meninas, quem tiver interesse em ver a possibilidade de entrar para o método antes da próxima turma, é só me mandar no direct o seu número de WhatsApp, que a equipe vai entrar em contato com vocês, tá? Para passar todas as informações direitinho e tudo. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão interessadas. Gostaria muito de fortalecer. Isso, não consigo fazer abdominal. Amanda, o abdominal clássico de academia, eu contraindico ele no pós-operatório, tá? Não dá para fazer. Você vai sentir dor, você vai gerar mais inflamação, sua barriga vai ficar mais inchada. Então, é um risco que você vai correr se você fizer aquele abdominal clássico de academia, tá? Ele aumenta muito a pressão ali, força um pouco os pontos. Então, eu não fiz, não faço até hoje, não recomendo também que você faça, tá bom? Eu usei essa tala de acordo com a sua indicação, porque o médico não indicou tala até hoje. São 35 dias de cirurgia tripla. E como que você tá, Elaine? Tá se sentindo bem? Ajustei o macaquinho ontem. Ah, gente, vocês são muito fofas, estão seguindo tudo. Nas costas, ontem, mas agora ele fica marcando na cintura. Tô com medo de ficar marcado. Tem que tomar cuidado aí. Se ele tá garroteando, tá, gente? Malha não pode garrotear, tá bom? Estômago começou a ficar alto agora com 50 dias. É clássico, tá? Começa o enfraquecimento do abdômen. A gente tem esse tempo de imobilidade no pós-operatório e agora ele vai começar a estufar. Então, assim, não tem como ele não estufar se você não intervir com os exercícios, tá? Eu não precisei levar meu macaquinho para acertar, só apertei nos colchetes. Se você acha que ele não tá largo, um sinal, gente, de que o macaquinho tá largo, tá? Nossa, tem um monte de perguntas aqui ainda. Um sinal que o macaquinho tá largo é as talas, elas começam a andar dentro da gente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo na época que eu tava usando. A tala das costas, principalmente, ela descia, ela ia lá pro meio do meu bumbum. Então, o macaquinho largo, as talas começam a se mexer lá dentro, tá? Então, isso é um sinal também de que seu macaquinho tá largo e você precisa, tá? Você precisa ajustar o macaquinho, tá bom? Meninas, eu queria muito agradecer aqui vocês, muita gente nova, sejam bem-vindas as meninas novas aqui no meu Instagram. Se vocês quiserem saber mais informações sobre a metodologia, vocês podem me mandar um direct, que a gente vai entrar, a equipe vai entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas sobre o método, sobre como que funciona, tá? Valores, formas de pagamento, tudo direitinho. Só mandar um direct pra gente que a gente vai te responder com todo carinho, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, foi um prazer. Eu adoro fazer live, vocês sabem disso, quem já me conhece aqui há mais tempo. Toda semana eu estou fazendo live aqui para ajudar vocês nesse momento de pós. Tantas informações, né? Tantas questões que a gente fica na dúvida. O médico fala uma coisa, o físio fala outra, o massagista fala outra. Então, são muitas questões e eu gosto de trazer a minha visão aqui para vocês, porque é um método, gente, que dá muito resultado.
Então, eu gosto de trazer a minha experiência pessoal, tá? E também a minha experiência profissional para vocês, como fisioterapeuta. Eu tenho muita prática em consultório, muita prática em bloco cirúrgico para passar aqui para vocês e ajudar vocês aí em cada momento do pós-operatório, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Na próxima semana nós teremos mais lives. Eu tive algumas perguntas na caixinha de perguntas. Quem eu não consegui responder aqui, me manda lá na caixinha que eu vou soltar as respostas nos stories, tá? É muita gente aqui que entrou, muita gente perguntou e o tempo aqui é curto também. Então eu tentei trazer para vocês alguns pontos bem importantes dos itens que a gente usa, os ajustes. Isso, gente, impacta muito no resultado de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Parabéns por estarem aqui, por estarem atrás de informações, né? Informações corretas, concretas, sérias. Eu não gosto de levar as coisas na brincadeira, né? Eu passei pelo pós-operatório, eu sei o quanto é difícil e muitas vezes o resultado não chega, não vem e a gente fica muito chateado, tá? Então, é isso. Quem quiser saber mais sobre a metodologia, só mandar um direct lá que a gente vai enviar as informações direitinho, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, uma excelente noite e até a nossa próxima live.